Olá pessoal, tudo bem? Professor Mariano Júnior de História. Vamos fazer uma questão a respeito de patrimônio ou patrimonialismo. Vamos lá, diz assim. Texto 1. Portadores de mensagem espiritual do passado, as obras monumentais de cada povo perduram no presente como testemunho vivo de suas tradições seculares. A humanidade, cada vez mais consciente da unidade dos valores humanos, as considera um bem comum e, perante as gerações futuras, se reconhece solidariamente responsável por preservá-las, impondo a si mesma o dever de transmiti-las na plenitude de sua autenticidade. Carta de Veneza, maio de 1964. Texto 2. Os sistemas tradicionais de proteção se mostram cada vez menos eficientes diante do processo acelerado de urbanização e transformação de nossa sociedade. A legislação de proteção peca por considerar o monumento, até certo ponto, desvinculado da realidade socioeconômica. O tombamento, ao decretar a imutabilidade do monumento, provoca a redução de seu valor venal e o abandono, o que é uma causa, ainda que lenta, de destruição inevitável. Escritos em temporalidade histórica aproximada, os textos se distanciam ao apresentarem pontos de vista diferentes sobre as ou a. Galerinha, essa questão é do Enem 2021. Então você deve ficar atento e atenta ao diálogo que está sendo feito a respeito do tema do patrimônio. O primeiro texto é de 64, o segundo texto de 77, e chama a atenção a preocupação com a preservação dos monumentos, chama a atenção, o segundo texto, com os sistemas tradicionais de proteção, ou seja, os mecanismos criados pelo Estado, estimulados sobretudo pela ONU, através da Unesco, para preservar a memória material dos povos. E só um detalhe importante, essa preocupação em preservar o patrimônio se fez muito forte após a Segunda Guerra Mundial, em decorrência exatamente da destruição material provocada por esse conflito. Perceba também um detalhe crucial. Esse sistema de proteção vai acabar centrando as suas atenções em prédios, edifícios, praças, monumentos geralmente vinculados à memória do Estado e dos grupos de elite ou das camadas que têm mais poder econômico. E outros grupos sociais também vão requerer aí o reconhecimento das suas ações. No entanto, o texto 2, ele critica de maneira objetiva que dizer que um prédio deve ser preservado, um monumento deve ser preservado, e baseado na imutabilidade, ou seja, não se altera nada ou se altera muito pouco, dificultava a preocupação do proprietário em cuidar daquele edifício, porque os custos eram altos e ele não tinha, digamos, muitas vezes, como ter rentabilidade a partir daquele prédio, pelo fato dele não ter um uso comum ou não ter um uso no cotidiano da sociedade. Simplesmente abandonando, e esse abandono levava à deteriorização e depois à derrubada do mesmo. Ou seja, a preocupação com o patrimônio, devido à severidade nessa fiscalização voltada para a imutabilidade, acabava na prática, ou acaba na prática, dificultando a preservação desses prédios, desses monumentos. E ele enfatiza, e terminando o comentário para irmos para a alternativa correta, ele enfatiza também que as mudanças da sociedade, sobretudo no que diz respeito ao desenvolvimento urbano e o crescimento da economia urbana, obviamente exigia e exige intervenções mínimas nesses prédios, nesse patrimônio material tombado.
E se isso não é levado em consideração, inclusive a identidade ou a identificação da população com aquele prédio se perde porque ele não é usual. Dito tudo isso, creio eu, que fica bastante notório que a alternativa correta é a C. E os pontos de vista diferentes são em relação a quê? As políticas de conservação de bens culturais. No primeiro, defendendo a imutabilidade, ninguém toca, ninguém muda, é desse jeito e pronto. E no segundo, abrindo sim a possibilidade para adaptações, tanto para que houvesse o contato da sociedade com aquele bem cultural e ele fosse, obviamente, útil ali no seu dia a dia, ok? Espero ter ajudado você na sua caminhada. Um abraço, até a próxima.